Vou fechar com você mesmo que o teu preço seja o mais caro da cidade. Ouvi falar que tu és a melhor psicóloga quando o assunto é relacionamento, luto, ansiedade. Eu quero que você me ajude nessa situação e tem que ser você. Será que você já ouviu frases assim? Será que o preço e o valor é a mesma coisa? Seja muito bem-vinda ao meu programa, o Dona Cash Psi. E onde eu vou te ajudar, claro, né, a reorganizar a tua vida profissional, permitindo que você tenha foco naquilo que importa, que são os teus atendimentos. Para quem não me conhece, eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora, mentora de psicólogas e criadora da metodologia Dona, onde eu falo dos 4 pilares: dinheiro, organização, negócios e ação. E eu quero sim que tu te torne uma dona aí do teu consultório de psicologia, dos teus atendimentos em psicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto que não é muito falado dentro da psicologia, que é como aumentar a percepção de valor do teu cliente, do teu paciente, com relação à tua atividade de psicologia clínica. Será que isso é possível? Aumentarmos essa percepção de valor? Vamos conversar sobre isso. Afinal de contas, no mundo de negócios, né, entre as empresas, isso é um tema bastante recorrente e as empresas, as organizações já têm pensado sobre isso há muito tempo. Então, por que não trazer esse conceito do ambiente empresarial para o nosso fazer, né, a nossa atividade em psicologia? Vamos conversar sobre isso. Bom, vamos pensar aqui, né? O que será que pode ser feito, né, para que os teus pacientes ou os possíveis pacientes, possíveis clientes, olhem para o teu serviço como psicóloga e falem frases, né, como essas que eu comecei comentando aqui, né? Eu vou continuar o meu processo terapêutico porque eu gosto do teu atendimento, eu quero que seja contigo. Ou eu vou fechar contigo, né? Ou quando comenta com outra pessoa, não, eu vou fechar com a fulana, mesmo que o preço dela seja mais alto, porque eu tenho certeza que ela vai me ajudar de uma maneira melhor, uma maneira mais acelerada, vai potencializar o meu processo. Enfim, pelo que ela me entrega, né? Pode ser que seja esse tipo de frase que você vai ouvir também, né? Pelo que a fulana, né? Ciclana, o psicólogo tal, a psicóloga tal me entrega, o valor dela está muito bem investido. Será que esse tipo de comentário as pessoas fazem sobre o teu trabalho? Às vezes não chega para você, mas talvez estejam já fazendo esse tipo de comentário e isso é muito importante para que tu tenhas procura aí dentro da tua empresa, do teu negócio de psicologia, né? Aqui eu não vou falar sobre a precificação em si, né? Não é sobre colocação de preço dentro do teu consultório de psicologia. Vão ter outros vídeos para isso e, claro, se você quiser esse conteúdo, não esquece de deixar aqui no comentário falando sim, eu quero saber mais sobre precificação, que a gente grava um outro conteúdo sobre isso. A grande questão aqui é a diferença entre preço e valor, né? Eu quero trazer esse assunto à tona aqui com os psicólogos, porque eu vejo que pouco se estuda sobre isso. A diferença entre preço e valor. Preço é o número que você cobra e valor é aquilo que o teu cliente sente sobre esse número que você cobra. E não é, quero te dizer assim, não é um julgamento, isso que nós vamos conversar aqui, né? Não é um julgamento tipo, você cobra muito barato, a fulana cobra muito caro. Julgar sobre o quanto o colega está cobrando e se está ou não seguindo a tabela da FENAPSI, por exemplo, não é um assunto nosso aqui, tá? Não é isso que nós vamos falar. Eu quero te trazer aqui uma comparação entre preço e valor para que já fique mais claro sobre o que nós vamos falar nesse vídeo. Primeiro, preço é apenas uma medida monetária. Pensa nisso. Preço é apenas uma medida monetária. Uma quantidade de dinheiro estabelecida para a comercialização de produtos e serviços, obtida por meio de uma estratégia de precificação. Claro, quando a gente vai oferecer um serviço, por exemplo, por R$200, eu estou sim precificando. Está dentro de uma estratégia de precificação? Nem sempre. Às vezes a pessoa, né, no caso da psicóloga clínica, né, tá todo mundo aqui na minha região cobrando 200, a tabela da FENAPSI mínima, né, a gente está gravando esse vídeo em outubro de 2022, para atendimento individual é de 199, então vou cobrar ali dentro da tabela. Isso é uma estratégia de precificação? É uma estratégia comparativa. Mas qual é o custo do teu produto? Só que esse não é o tema central aqui, né? Só quis ressaltar essa questão da estratégia de precificação. A grande questão é você entender que o preço
é aquilo que você cobra financeiramente. Então, preço é o R$200, o 150, o 120, 250, enfim, a gente sabe que tem bastante variação de consulta para consulta. Agora, o que é valor, então, né? Preço e valor são conceitos que muitas vezes no popular a gente acaba confundindo. Então, preço, unidade monetária, valor é a percepção, olha só, é a percepção que o teu cliente ou o teu paciente tem sobre o teu serviço prestado. Então, é o quanto que ele percebe que aquele serviço é importante para ele. É o quanto que ele percebe que aquele atendimento fez a diferença na vida dele. É o quanto que ele percebe que aquela conversa que ele teve contigo, ele viu que tu estavas inteira ali e que ajudou com a intervenção que você fez, ajudou ele a tomar decisões assertivas sobre a vida dele. Então, isso é valor, é diferente de preço. Ele te pagou 150 pela sessão, mas ele saiu dessa sessão com a sensação assim, nossa, como me faz bem a psicoterapia? Como me fez bem esse atendimento? Então, é esse valor que a gente está atrás. E diferenciar preço e valor é muito importante para que consigamos aumentar a percepção, principalmente de valor com relação ao nosso cliente. E vou te dizer aqui que o atendimento, ele é um dos fatores mais relevantes para a criação de valor para o teu cliente. É capaz de tornar esse cliente, inclusive, pouco sensível aos preços. O que eu quero dizer com relação a isso? Que quanto mais esse atendimento for relevante e importante para aquela pessoa, mais insignificante vai ficar a questão do preço, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu imagino que você, algum dia na sua vida, já desejou ser cliente de alguém. Seja de um médico, por exemplo, ou seja... enfim, talvez algum professor que você quis fazer terapia com ele por ter se identificado. E aí você pensou, um dia eu ainda vou contratar esse serviço, independente do preço. Eu imagino que sim, né? Aqui comigo já aconteceu outras vezes. E sim, muitas vezes eu faço um esforço maior para contratar mentorias mais caras, justamente para conseguir ter o salto que eu preciso para me colocar em outro lugar da minha profissão. Então, acredito que isso é muito importante e você precisa se dar conta, né? O quanto que as pessoas, quando o teu atendimento tem fatores relevantes, o quanto que a pessoa que está do outro lado muitas vezes não vai se importar com o preço. Outros aspectos que influenciam, por exemplo, a percepção do valor, né, por parte do cliente é o posicionamento de marca. E o que seria um posicionamento de marca, né? Vou te explicar aqui. Pena que eu não tenho 2 garrafas aqui para te mostrar, né? Mas veja só, eu imagino que você já viu que água mineral tem aquelas garrafas tradicionais, né? Garrafinha de plástico que a gente compra no supermercado, por exemplo. E tem quando a gente vai em restaurante chique, né? Se você já foi alguma vez num restaurante assim mais refinado, lá vem o garçom com aquela água, né? Aquela garrafa de água de vidro, cheia de etiquetas e rótulos. Daí tu olha para aquilo e diz assim, meu Deus, eu vou pagar R$15 numa garrafa de água. E vai, porque você está em outro ambiente. Agora, o que tem de diferente de uma água para outra? Talvez não tenha nada de diferente. Talvez uma tenha substâncias um pouco diferentes que a outra, mas ambas são águas minerais e ambas são feitas para matar a sede. Agora, qual é o posicionamento de marca? A garrafa de plástico, muitas vezes, tem aí uma questão mais popular. Enquanto que a garrafa de vidro traz ali uma história, um requinte, traz toda uma sofisticação. É a mesma embalagem, percebe? Então, isso é posicionamento de marca. Uma decide, né, opta por vender muito em grande quantidade. A outra decide vender pouco, mas em valores maiores, né? Então, aqui valor menor com grande quantidade, aqui valor maior, então com percepção de valor por parte do cliente. Outro item aqui que entra, né, outro aspecto de percepção de valor do cliente é a experiência, né, que você promove. Então, essa experiência ela precisa ser muito positiva para o cliente. Por mais doído que seja um processo de psicoterapia, por mais intervenção que a gente tenha, esse precisa ser uma experiência sobre aquilo que você faz, uma experiência diferenciada. E o terceiro ponto aqui de aspecto, né, que influencia a percepção de marca é a reputação de quem está oferecendo aquele serviço. Então,
Cuidar também da tua imagem, daquilo que falam sobre você, é muito importante para que as pessoas se aproximem do teu serviço de psicoterapia. Se esse assunto aí fez sentido para você, já me sinaliza, porque eu posso gravar mais, aprofundar esses itens sobre percepção de cliente. Mas nesse aqui, né, vou te trazer ainda mais aspectos sobre isso. Bom, agora, né? Vamos para o nosso próximo bloco. E eu quero te perguntar, e agora, por que esse tema é importante? Por que você precisa saber disso e ficar comigo até o final desse vídeo, onde nós estamos falando sobre a questão de aumento da percepção de valor sobre o teu produto? Sinceramente, aqui para mim o motivo mais importante de todos é a experiência que o teu cliente, o teu paciente vai ter dentro do teu consultório. Essa para mim, eu acredito que é a maior das percepções de valores. Eu acredito que tu já tenhas, inclusive, um excelente atendimento. Até porque quem vem procurar coisas além, né, são já psicólogas diferenciadas. E esse conteúdo que eu trago, ele já é um conteúdo diferenciado. É um conteúdo que muito poucas pessoas têm acesso dentro da psicologia. Então, se você já está aqui comigo, é sinal de que você já tem um atendimento diferenciado. E eu imagino que você já oferece essa experiência aí para o teu cliente. Eu imagino também que tu ajudes os teus clientes, os teus pacientes a resolver questões importantes, né? Aplicando uma parte técnica de maneira correta, fazendo as intervenções no momento e situação adequada, oferecendo feedback. Eu imagino que você leve os teus casos para supervisão, estude sobre o assunto que você está em dúvida, estude sobre as questões do cliente. Mas, como eu já disse algumas vezes, né, o cuidado com o paciente, o cuidado com o teu cliente não deve se limitar ao tempo da sessão, aos 50 minutos que você oferece por lá, né? Isso precisa ir além. E tu já, né, por tu estares aqui comigo hoje, eu imagino que você já tem esse diferencial por aí. Eu quero te falar uma coisa, que além de melhorar a tua entrega nas sessões, né, você tem que pensar, por exemplo, na maneira como você está fazendo os primeiros contatos dentro do WhatsApp, por exemplo, quando você recebe esses primeiros clientes. Então, a gente vai imaginar aqui uma jornada do cliente e desde aquele primeiro atendimento, então, lá no consultório, vou voltar aqui um pouquinho, lá no consultório, tudo ok. Eu já tenho a minha supervisão, eu já aplico a melhor técnica, eu estudo os casos, isso tá tudo certo. Ok, então agora vamos pensar um pouquinho fora desse padrão que é o consultório, né, que é o atendimento clínico em si. Eu quero que você perceba valor em outras coisas. Então, primeiro que eu quero te entregar aqui é a questão de como que você acessa esse paciente no início, né? Como que é feita essa abordagem inicial? Como que você recebe um contato no WhatsApp e diz assim, fulana de tal me indicou, então eu acompanho o teu trabalho na internet, quero saber mais sobre o teu atendimento. Você tem um texto padrão? Essa é uma pergunta-chave. Tem um texto padrão em que você explica como é que funciona o teu atendimento e como é que seria isso, né? Talvez você possa, quando receber uma mensagem dessa, fazer uma pergunta para essa pessoa que está te procurando. Qual é a necessidade que você tem, né? Pode me explicar um pouco mais sobre o teu caso? E aí, a partir do momento em que ele já começa a esboçar ali uma necessidade, tô me sentindo meio ansioso nos últimos dias, tive uma indicação da psiquiatra para te procurar, enfim, vai te trazer ali uma noção, né, daquilo que se trata aquela situação. E você pode dizer, então, aqui trabalho com sigilo, né? O meu trabalho é pautado na ética de psicologia. Eu tenho aqui os atendimentos são de 50 minutos, o valor da sessão é X, você será muito bem acolhido. Então, trazer um texto padrão que se conecte com a tua fala, né? E aí aqui eu não quero te dar um texto padrão meu, até porque eu acredito que ele precisa ser teu, com as tuas palavras. Pode ser um áudio, mas dentro de uma sequência onde você já faça esse acolhimento do paciente no momento em que ele te manda a primeira mensagem. E sempre lembrando, né, que no final dessa primeira mensagem, você já pode perguntar, vamos agendar o primeiro horário? Qual é o melhor dia para você?
né? Então vamos agendar a primeira sessão, qual é o melhor dia e horário para você? Então já deixa um gatilho para ação ali dentro dessa primeira sessão e consequentemente esse paciente vai se sentir acolhido, mesmo que seja pelo WhatsApp, e, né, porque afinal de contas essa linguagem virtual também acolhe, e a partir dali ele já vai agendar essa primeira sessão. Espero que tenha feito sentido para você essa primeira parte. Eu vou da primeira até uma parte um pouquinho depois, né? Como, por exemplo, as cobranças dos honorários. Como será que você faz essa cobrança? Será que tem uma mensagem de cobrança via WhatsApp? Será que você simplesmente espera que ele faça essa cobrança? Perceba que a percepção de valor, ela passa também pelo quanto que a sua atividade é uma atividade profissional, tá? Sem amadorismo. Então, o que é uma atividade amadora? É aquela que o cliente sente que você não é tão profissional assim, sabe? Você é aqui mais explícita. Quando é que eu sinto que eu contratei um serviço que não é tão profissional? Eu vou ser bem sincera, aqui como contadora, para mim, quando a pessoa que está me atendendo, e aí pode ser psicóloga, pode ser dentista, pode ser médico, pode ser qualquer profissão, né? Quando ela não tem nota fiscal, quando ela não faz a cobrança no dia certo, quando ela tem os programas, assim, a metodologia meio desorganizada. Isso para mim me incomoda e eu vou continuar com ela se realmente ela for muito boa, mas sempre tem aquela sensação assim, poxa, poderia melhorar nessa questão de atendimento? Poderia. Então fica aqui esse chamado de atenção, né? Por que eu falo isso? Porque são nesses pequenos detalhes, né, que são esquecidos pela maioria das psicólogas, que vão surgir aí indicações, que você vai se conectar mais com os teus pacientes, que você vai fidelizar esses pacientes e principalmente vai chegar um ponto em que eles mesmos vão te falar o seguinte, olha, se você pedir esse feedback, claro, né? Eu pagaria X vezes mais pela tua sessão. Eu quero voltar aqui e ser teu paciente novamente, mesmo depois desse ciclo fechado. Então, você não vai fechar uma porta quando fecha um ciclo de atendimento, quando fecha um ciclo de terapia. Muito pelo contrário. Aquela pessoa faz esse vínculo contigo, tem uma percepção de valor e, consequentemente, vai agir para que... para voltar, para indicar, enfim, ele vai ficar tão feliz com o teu atendimento que isso vai ser possível. Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, então. Muitas vezes assim, né? Quando que o cliente percebe o valor, né? Eu quero te dizer que, assim, muitas vezes é em uma boa sacada, uma intervenção muito bem feita, que o teu paciente tem um resultado único, que o valor da tua sessão fica barato demais frente àquilo que você mostrou para ele, né? Especialmente quando ele consegue enxergar esse presente que tu desse. Tem uma fala, eu não sei se você já ouviu falar. Claro, uma fala você já ouviu falar. Eu não sei se tu já escutasse essa expressão, mas eu ministrei um treinamento há umas 2 semanas atrás, que era um workshop de estratégia para donos de negócios, aqui para os clientes aqui do escritório. E aí, eu ouvi, né, de uma pessoa que estava lá, eu ouvi assim, nossa, só a pergunta que tu fez em tal momento ali do workshop me trouxe o insight tal, que só aqui já pagou o evento. Você já ouviu falar isso? Que, nossa, só nessa colocação já pagou para mim, já tá pago. Muitas vezes são nessas sacadas, nessas intervenções, nesse momento chave, que é necessário que você aponte para o teu cliente essa percepção de valor. Reforça isso. Utiliza de técnica, né, de reforço ali daquele valor, né? Então, você pode utilizar, você percebe que essa tomada de decisão vai impactar em que áreas da tua vida? Né? Você pode utilizar técnicas aí dentro da psicologia para mostrar para ele o quanto que aquela intervenção, aquele plus ali, aquela decisão que ele acabou de tomar ou que ele se deu conta, vai fazer bem para ele, para ela. Então, isso também aumenta a percepção de valor. Eles vão enxergar, muitas vezes, essa até discrepância, sabe? Entre o que eles pagam e o que tu entregas. O ideal é que seja uma relação equilibrada, né? Então, se eu entrego aqui, o meu preço vai ser aqui, né? Agora, se eu entrego aqui embaixo, não tem como o teu paciente pagar aqui em cima, sabe? Vai ficar aí uma dívida entre você e ele. Esses dias eu ouvi uma
uma cliente mentorada falando sobre isso, né? Ela falou que essa foi um tema de discussão dentro da pós-graduação que ela faz, né? Que quando você entrega menos e o cliente paga mais, existe um débito, uma dívida aqui entre o teu paciente e você, né? Porque você está entregando menos. Quando está o contrário, então eu entrego muito e cobro pouco, também vai haver uma dívida, só que dessa vez vai ser uma dívida entre você e ele, né? Você vai ter a sensação de que está cobrando muito pouco. Então essa relação precisa estar em equilíbrio. Ah, Marlise, mas como que eu acho esse valor do equilíbrio? Você vai sentir, né? Você, como psicóloga, vai sentir, vai ter essa intuição, vai ter esses momentos aí com o teu paciente, com o teu cliente, vai saber se você está aí entregando aquilo que você está cobrando. Então, preço e valor, eles andam juntos. Veja que a percepção, então, do valor, né, do teu cliente, ela vai além do atendimento em si. E eu vou te trazer aqui alguns outros exemplos. O que o teu cliente sente na prática com relação à percepção de valor, né? Então, pontualidade. Então, você ser pontual nos teus atendimentos. Imagina, ok, né? Vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu faço terapia já há um tempo e sempre a minha psicóloga é muito pontual. Então, eu chego... É 14 horas o meu horário, eu chego faltando 5 minutos, espero, ela finaliza o atendimento, dá um minutinho ali, 2 horas em ponto eu tô entrando no consultório dela. Nesta semana, ela atrasou, né? Ela teve um atraso e ela me mandou uma mensagem, eu acho que faltando uns 20 minutos, mas eu, inclusive, até já tava lá aguardando, dizendo que ela tava demorando. Ela atrasou 15 minutos. Se todo dia que eu fosse, né, dentro da terapia, ela atrasasse 15 minutos, talvez eu já tivesse conversado com ela, porque a minha agenda é muito cronometrada. Eu gosto da pontualidade. Então, isso é percepção de valor e de respeito também pelo teu paciente. Claro que isso ia surgir vários temas terapêuticos, né? Você como psicóloga sabe. Mas essa questão para mim é importante, eu percebo o valor com isso. Agora, um atraso não fez a diferença no atendimento, sabe? Então, diante de tudo aquilo que ela me oferece, eu opto por ficar com ela sim, eu acredito que ela faz excelentes intervenções, e aí quando tem um caso extra, é tratado como um caso extra. Segundo ponto que eu quero te trazer aqui, eu vou te trazer 4 pontos sobre como que essa percepção de valor vai além do atendimento. Segundo ponto, a tua preocupação como psicóloga com que ele traz nas sessões atuais, né? Então, o resgate da história, o que eu quero te dizer com isso? A tua memória, as tuas anotações, o resgate da história com relação às sessões passadas, o conhecer as pessoas de quem ele fala, né? Então, saber das situações, isso tudo mostra que você está conectada com essa pessoa e, consequentemente, que esse atendimento é um atendimento diferenciado. Terceiro ponto, do estudo que você mostra ter feito sobre o caso dele. Isso eu acho que é bastante interessante, talvez não se adeque, não se encaixe com todos os pacientes que você atende, mas talvez tenham alguns que se interessem, por exemplo, por fazer uma leitura extra sobre aquilo que ele está passando. Você pode... Bom, eu posso até estar falando isso, talvez não se conecte com a metodologia que você utiliza aí dentro do teu consultório, né, com a abordagem que você utiliza. Mas essa pode ser um aumento de percepção de valor. Esse é o meu ponto de vista, né? Como paciente, como cliente, eu vejo que quando a minha psicóloga compartilha comigo algum texto que ela leu, me convida a assistir um filme, algo assim, eu vejo que ela pensou também em mim e isso aumenta a percepção de valor. E o quarto ponto que eu quero te trazer é do ambiente que você acolhe essa pessoa. E aí pode ser, claro, um ambiente físico ou um ambiente virtual. Se o ambiente é físico, por exemplo, tem algum cheiro dentro desse ambiente? É confortável? Você oferece um café? Tem uma bolachinha? Frutas? Enfim, tudo isso vai aumentando a percepção de valor que o teu cliente tem sobre o teu atendimento. Quero dar aqui um exemplo, tá? Esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela é lá de Fortaleza. Ela tem uma empresa de informática lá e ela estava me falando, é uma mentorada minha, ela estava me falando que do lado da clínica dela, eles pegaram uma grande obra para fazer cabeamento de rede e cuidar dessa parte de tecnologia. E ela disse que
ela falou, né? Ela assim, é pertinho aqui do nosso escritório, mas ela falou, Marlise, é um consultório de ginecologia, a coisa mais linda do mundo. Ela disse que foi lá visitar e ficou admirada, assim, da estrutura, das poltronas, do acabamento. É maravilhoso, é top, né? E a gente começou a falar sobre isso, né? E ela já sabe, ela me trouxe 2 características. Uma, que é uma profissional de muito destaque na cidade dela. E a segunda, ela disse, com certeza os honorários são altos lá naquele local. Então, o quanto que o ambiente físico, né, também traduz a percepção dos honorários. Esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, tá? Eu não estou dizendo aqui que essa deve ser a tua intenção, de ter um espaço top, ter um ambiente maravilhoso. Não, não é isso. Talvez essa realmente não seja a tua intenção, de ter esse espaço que traduz que os teus honorários são caros. Mas atente-se aqui, né, aos demais detalhes. Pode ser simples e ao mesmo tempo acolhedor, né? Então, o espaço ele pode ser simples, mas tu ter ali uma plantinha, um bom projeto de decoração, né? Então, ter uma reserva financeira para arcar com isso é importante. Fazer ali com que esse paciente, ao chegar dentro do teu consultório, se sinta abraçado e acolhido pelas coisas que estão ao redor. Eu vi esses dias no Instagram uma psicóloga que eu acompanho, que é aqui da minha cidade, de Florianópolis. Ela estava mudando de espaço, né? Saiu de um espaço físico para outro. E aí ela trazia um pouco do projeto, né? Que ela pegou uma pessoa de decoração de interiores para ajudar, tal, e ela trouxe o projeto das plantas. Então ela tinha todo um armário lindo, bem fofo, cheio de plantinhas, de samambaia, de outras plantas. E ela falava, né, que ali era o espaço da acolhida. Então, que o quanto que ela cuidava daquelas plantas era o mesmo cuidado que ela tinha que passar para os pacientes. Que eles estavam sendo bem cuidados pelas mãos dela. Achei bem interessante, né? Isso faz uma percepção de valor pelo apelo visual, pelas questões relacionadas ao lugar em si. Percebe que eu já trouxe aqui vários itens que aumentam a percepção de valor do teu cliente? Agora, sobre o atendimento em si, né, você pode aprofundar desde a acolhida, como eu falei, né, até as mensagens que envia para o cliente no pós-atendimento, na cobrança, perguntando se ele está bem, se foi uma sessão mais puxada, né, então fazer esses questionamentos mostra também esse pós-atendimento acontecendo. Bom, tudo isso são ações, né, que vão te destacar aqui como profissional da psicologia e vão te proporcionar uma maior procura. Parece que quando eu tô falando aqui, parece assim, tá, mas isso aí vai fazer o meu valor dos honorários aumentar? Pode ser, né? Se seguir a risca, sim, vai fazer. Mas mais do que isso, pode te proporcionar indicações, procura e, consequentemente, uma agenda cheia para que você tenha mais resultados por aí. E claro, se você tem uma procura grande, uma agenda cheia, você vai ficar mais tranquila para entregar isso e subir o preço da tua sessão até aqui, né? Então, entrega de valor e preço precisam caminhar juntos aqui em equilíbrio. E quando você perceber que o teu cliente já enxerga esse resultado, já enxerga a tua entrega, vai ficar mais fácil e ele vai, inclusive, comentar que ele pagaria até mais aí pelo teu serviço. Eu quero... Agora, depois dessa água, eu quero te contar sobre a minha mentorada, tá? Eu vou trazer um nome fictício aqui, né? Porque ela é aqui da minha cidade, é minha cliente aqui também de contabilidade. E eu quero te dizer que a Maria, vou chamar de Maria aqui o nome fictício. Ela é bem interessante, né? Ela tinha um consultório bem lindo aqui na cidade vizinha, uma cidade aqui de São José. E eu já tinha visitado o consultório dela, era todo uma gracinha, assim, todo pensado para acolhimento, muito gostoso o consultório, né? Deixou o consultório físico lá muito lindo. Mas durante a pandemia, ela deixou esse consultório lindo para ir para o digital. E inicialmente ela não podia nem ir fisicamente, né? As salas estavam fechadas, enfim. Ela passou então a atender dentro de um quarto do apartamento dela. Ela tinha essa possibilidade, né? Fechava a porta, conseguiu ali um cantinho, né, para começar esses atendimentos.
e ela percebeu que isso era algo possível. O que ela fez, né? Ela decorou a parede que ficava nos fundos, né? Aqui no meu fundo eu tenho essa estante com os meus livros e tal. Ela decorou essa parede que ficava nos fundos, ela mesma. Ela foi numa loja aqui da região, viu alguns modelos de decoração, colocou papel de parede atrás. Ela comprou uma boa iluminação para quando ela foi atender de noite, posicionou a câmera dela para que a luz natural pudesse vir, investiu num fone de ouvido, né? Comprou uma câmera nova com mais resolução, tudo para que esse paciente, esse cliente delas, fosse se sentir acolhida do outro lado, mesmo diante da pandemia, mesmo da distância do novo relacionamento, do novo vínculo que precisaria se compor ali, né? A partir desse virtual. Tudo isso fez com que a imagem e o som dela chegasse com mais qualidade do outro lado, né? Isso facilitou. Então, olha só que interessante, né? Ela migrou do físico para o digital sem prejuízo para os clientes que mantiveram com ela o contrato. Então, inicialmente ela se preocupou muito com isso, né? Mas será que eles vão vir? Antes eles vinham aqui no presencial, agora no digital. E, aliás, ela passou, né, com essa mudança do físico para o digital, ela passou, inclusive, a atender pessoas de outras cidades e hoje ela atende, inclusive, de outros países. E aí, claro, né, quando atende cliente do exterior, o preço, ele é cobrado, ele é ainda maior, né? Porque você sabe que no exterior, por exemplo, se você pega clientes da Europa ou dos Estados Unidos, o dólar ou o euro valem muito mais do que no Brasil. E aí você precisa ajustar o teu preço para o exterior, né? Para que você consiga fazer com que esse cliente lá do exterior veja valor também no teu serviço. Além disso, ela organizou as contas a receber, tá? Passou a ter um sistema de cobrança terceirizado. Então, estou te trazendo aqui um caso real, tá? Pontualmente, os pacientes são cobrados. Então, deu ali dia 1º, dia 2, já sai uma mensagem automática dessa terceirização, dizendo quantas sessões foram feitas no mês anterior, quanto essa pessoa tem que pagar, e já envia ali o código do Pix para fazer o pagamento, ou às vezes o boleto desse mês, né, do mês anterior. E mesmo que não estejam sendo atendidos fisicamente, ela consegue aí estar atenta a detalhes que melhoram a experiência do cliente. Então, melhorar essa experiência do cliente nem sempre é físico, eu quero trazer para você. Ela pode ser virtual também, né, nesses atendimentos digitais. Agora, veja só, né? Essa mesma psicóloga que eu tô falando, uma vez a gente fez uma mentoria esporádica, assim, pontual, né? E ela começou a notar que a agenda dela estava cheia, né? Mesmo indo para o virtual, ela fechou o consultório físico dela, ela decidiu continuar somente no virtual. E ela começou a notar a agenda cheia. Bom, qual é o próximo passo depois da agenda cheia? É aumentar o valor dos honorários para os próximos clientes que estão se aproximando. Então, eu tenho honorários aqui na faixa de 150, minha agenda está cheia. Está lotada, tem gente esperando. O primeiro paciente que desiste, né, ou que fecha ali o processo terapêutico, eu já vou cobrar 180, 200. Então, essa percepção de valor, ela é muito importante. A agenda cheia é um resultado da percepção também de valor do teu cliente. E na mentoria ela comentou assim comigo: Marlise, eu preciso reajustar, os que estão chegando ok, eu estou conseguindo cobrar mais, mas eu preciso fazer reajuste de honorários, mas eu tô achando muito caro aumentar em R$60 o meu pacote, né? Ela fazia pacote de 4 sessões e queria aumentar em R$60 para os clientes que ela já tinha. É claro que fazia ali mais de um ano que ela já não reajustava, mas ela estava com receio, até porque ainda estávamos numa época de pandemia, muitos deles eram empreendedores que tinham perdido parte da renda, e ela ficou pensando, né, de que forma eu vou fazer isso sem ser agressiva. E olha só a estratégia que nós desenvolvemos, né? Junto com ela a gente pensou o seguinte: vamos usar a estratégia de conversar com os clientes, perguntando, iniciando essa sessão, perguntando quais foram os ganhos, né? Quais foram os benefícios dele ter entrado em terapia naquela data, o que ele já conquistou. Então, isso vai fazendo com que o cliente refresque a memória para aquilo que a terapia já o ajudou, né? E aí, lá no final da sessão, rola a sessão e no final da sessão ela informa para o cliente que cada sessão, lembra que era 4 por 60, por R$60 o aumento, né? Que cada sessão vai aumentar em R$15. Percebe que R$15 é muito pouco, né? Se for comparar, é uma coxinha e uma Coca-Cola. Eu não compro essas coisas assim, né? Apesar de vez em quando dar uma vontade.
mais os R$ 15 é uma coxinha e uma Coca-Cola. Então, ela informou de uma maneira diferente para o cliente. Então, essa informação de percepção sobre reajuste de valor e tudo mais, ela pode ser feita de uma outra forma, né? E eu tenho até hoje essa mensagem salvo, né? Onde ela fala: Marlise, uma semanada de conversa, ela conseguiu aumentar o faturamento da clínica dela em R$ 2.000. Somente com essa estratégia de percepção de valor do cliente e reajuste fracionado dos honorários. Então, isso te ajuda até aqui, né? Eu entendo que talvez você esteja pensando, né? Poxa, Marlise, seria bem melhor se eu concentrasse toda a minha energia somente nos atendimentos. Me preocupar com cobrança, com estrutura de consultório, essas coisas, nossa, traz aqui até uma preocupação. Mas eu te digo o seguinte, se você não se preocupar com isso, quem vai, criatura de Deus, se preocupar com isso? Se tu queres realmente aumentar o valor das tuas sessões, né? Precisa investir além da parte técnica do atendimento. Você tem que pensar com a mentalidade de dona de um negócio de psicologia. Bom, quero mudar aqui, né, o nosso bloco e aí eu vou te perguntar, né, como que você pode, na sua clínica, implementar tudo isso que eu te falei. O que você pode fazer para aumentar a percepção de valor? Eu já dei aqui alguns exemplos, mas antes de falar mais sobre ou de te dizer o que fazer a mais além disso, eu quero mencionar alguns erros comuns cometidos ao tentar aumentar a percepção de valor, para que você não cometa esses erros por aí, tá? O primeiro erro aqui que pode acontecer é olhar para as suas necessidades em vez da necessidade dos pacientes. Então, isso eu não quero que você faça por aí. Quero te dizer com isso que o aumento da percepção do valor ocorre quando você olha para a sua clínica e se pergunta-chave, anota aí, o que eu posso fazer para melhorar a experiência dos meus clientes, dos meus pacientes, a experiência do atendimento. Essa deve ser o seu grande foco, a sua pergunta aqui em questão. Eu quero te contar uma história aqui que eu acho que vai ilustrar bem, tá? Eu lembro de uma colega aí de uns 10 anos atrás que começou a se aventurar dando consultorias para empresas, né? E eu recordo, e ela saiu distribuindo cartão, falando que agora ela era consultora de empresas, ela tinha feito um curso ali de um final de semana e ela queria já atender as empresas. E eu recordo, né, que o noivo dela, na época, ele chegou para mim e disse assim: Marlise, a Cris está dando consultoria para empresas. Tu já deve ter visto, né? Ela tá ajudando muitas empresas. E eu sei que tu tens um negócio. E ele falou bem assim, né? E ela tá precisando muito de dinheiro nesse momento. Que tal se tu contratar ela? Né? E aí, o que você acha que eu respondi, né? Eu sorri, disse obrigada e tal, mas imagina se eu contratei. Ninguém vai contratar porque ela está precisando de dinheiro. Ninguém vai contratar porque ela é a melhor. Não, a grande questão é eu contrato para solucionar uma dor, para solucionar uma necessidade. E assim funciona também dentro de um consultório, dentro de um atendimento de psicologia, né? As pessoas irão te contratar se você ajudar as pessoas a resolverem as suas questões, a sua situação, o seu problema. Um ponto importante aqui que eu trago é o da escuta ativa, né? Ele é tão falado durante a nossa formação de psicologia, nas pós-graduações, nas abordagens. Esse, para mim, é o segredo da psicologia, ter a escuta ativa. É o que diferencia uma psicóloga, um psicólogo daquele bom amigo. Essa é a grande diferença. Então, você precisa ouvir, sim, seu paciente ativamente e, mais do que isso, prestar atenção em cada etapa da jornada dele, desde quando ele entra em contato com você para marcar a primeira sessão, até quando ele está se afastando da terapia por algum motivo ou quando ele está recebendo alta. Todo esse caminho vai compor aí a entrega que você faz sobre o seu trabalho. Esse talvez seja o valor principal, sabe? Entender que existe uma jornada, entender que desde o momento em que ele entra em contato até o momento em que ele sai da terapia, temos aqui uma jornada do teu cliente e a percepção de valor acontece durante essa jornada. Outro erro comum é não entender o teu público-alvo. Quem são, afinal de contas, os teus clientes, né? Qual é a classe social que eles estão? Será que eles conseguem pagar a tua sessão? Eu conheço aqui uma psicóloga, né, que ela está muito bem posicionada com clientes da classe C e D. Ela escolheu isso. Eles podem pagar aí em torno de R$120 a sessão. E para ela tá tudo ok com relação a isso, tá? Ela se posicionou ali nesse nicho.
O que ela faz para aumentar a percepção de valor do cliente, né? Ela gosta de monitorar os resultados. Então, vez por outra, ela acompanha as conquistas do cliente, fica ciente dos benefícios do atendimento que ela faz. E ela está iniciando agora, por exemplo, grupos de psicoterapia, onde ela vai conseguir cobrar até menos. A gente está pensando aí, junto com ela, né, avaliando entre 80 e 100 reais, mas que ela consegue colocar 5 pessoas aí dentro de um grupo de psicoterapia com ali uma necessidade comum. Então, esse é um projeto futuro aí para ela conseguir ter mais resultado, ao mesmo tempo entregar valor aí para esses clientes, né? E quando você não tem um nicho definido, né, ou não sabe quem atende, fica difícil. E aí muitas vezes tem isso, assim, eu cobro entre 100 e 250 de honorários. Não, peraí, né? Vamos tentar nivelar. Quando você atende e esse serviço ele é bem feito e tem um nicho bem aplicado, fica mais fácil. Outro erro aqui, né, é talvez às vezes cobrar menos. Então, não sei você, mas às vezes tem um serviço que eu digo assim, nossa, mas isso é tão barato, será que funciona? Né? Será que é um bom trabalho? Então, cuidado também, se você tem um honorário muito baixo, as pessoas podem desacreditar. Mas então, Marlise, né, o que eu faço? Já tô chegando aqui no final desse vídeo, que bom que você tá aqui comigo até aqui. De que maneiras a gente pode aumentar a percepção de valor na clínica? Eu vou trazer aqui algumas ações que você pode fazer, já pra gente ir finalizando esse vídeo. Como eu disse agora há pouco, você deve prestar atenção em cada ponto da jornada. Fazer o desenho da jornada do cliente é bem importante. E se perguntar como eu posso aumentar a experiência deles. Fará você identificar aí vários meios para aumento da percepção de valor e, consequentemente, o teu honorário aumenta junto. Vou te trazer aqui 6 ações que você pode fazer a partir de agora, já finalizando, sintetizando de maneira prática. Então, pega aí papel e caneta. A primeira ação, estudar a fundo o teu cliente, o teu paciente. Entender qual é a principal necessidade dele. Pensar na sessão para próxima, né, da próxima semana, o que você pode trazer de diferente, qual a técnica que você pode aplicar, se tem algum outro conteúdo que você pode trabalhar com ele dentro dessa sessão. Então, esse é o número 1, primeira ação que você pode fazer. Segunda ação, foque nos benefícios oferecidos. Então, vez por outra, né, pergunta para ele como é que está sendo a terapia, quais os benefícios que ele vê até aqui. Talvez fazer uma listagem de tudo aquilo que ele já realizou nesse período, né? Isso é bem interessante. Quando o cliente lista as coisas que ele conseguiu fazer e realizar, que ele achou talvez que fosse impossível antes do processo terapêutico. Terceiro ponto, invista na experiência do cliente. Então, desde o momento que ele abre a porta e entra na tua sala ou que ele se conecta na câmera contigo, essa experiência precisa ser incrível. Quarto ponto, preste um atendimento personalizado. Isso eu nem preciso chover no molhado, né? Eu já sei que psicólogos e psicólogas de excelência fazem atendimentos personalizados e, claro, estão ali conectados na escuta ativa. Quinto ponto, mostre a autoridade da sua marca. Como fazer isso, né? Às vezes um posicionamento de mercado, qual é o nicho que você escolhe, se você tem um logotipo, se você tem comunicação nas redes sociais, se você tem um site, isso tudo vai mostrando que a tua marca é forte, né? Você como psicóloga tem uma força ali junto. Lembra da garrafa de plástico, da garrafa de vidro? A gente precisa comunicar aquilo que de fato a gente oferece. E claro, o último ponto aqui, a sexta ação, é solicitar o feedback dos clientes, né? Às vezes uma pesquisa de satisfação, uma vez ali por ano, uma vez a cada semestre, você pode fazer uma pesquisa de satisfação, como, por exemplo, bem básica, né? O NPS, que eu gosto, ela pergunta de 0 a 10 o quanto que você recomendaria os meus serviços. O cliente vai responder e depois você pergunta o porquê. Pode ser escrita dentro do teu consultório, né, pedindo que cada um participe ou então mandando um link virtual. Essas são 6 ações que você pode fazer imediatamente para aumentar a percepção do valor. Para você que está comigo até aqui, né, eu vou te dar algumas ideias práticas, né, sobre essa percepção de valor. A primeira delas é profissionalizar ainda mais o teu negócio, né? Como, por exemplo, fazer a emissão de notas fiscais de maneira automática, para que o cliente não precise te cobrar, né? Poxa, fulano, esse mês que vem é o imposto de renda e eu não recebi as tuas notas do ano passado. Não, por favor, né? Então, profissionalize essa parte, emita as notas fiscais adequadamente, né? Mande no tempo certo. Segundo ponto, para aumento dessa percepção, você pode contratar uma secretária virtual ou então um serviço que nós chamamos de BPO financeiro, que é uma terceirização dessa parte de cobrança.
Então, aí você não precisa mais cobrar do teu paciente, né? Isso se torna automatizado, você informa o número de sessões para essa empresa, inclusive eu recomendo a Agile Gestão Financeira, deixa aqui nos comentários que depois eu te falo mais sobre, para que ela possa fazer essa gestão financeira para ti. Tem coisas que você vai aprender e você vai curtir, agora tem coisas que não tem necessidade de aprender porque a gente pode terceirizar. Terceiro ponto, a pesquisa de avaliação, né? A pesquisa de satisfação que eu já citei aqui quando eu falei do feedback dos clientes. Quarto ponto, tem uma apresentação dos teus serviços, né? Que tal elaborar um PowerPoint, falar sobre a tua formação, quais são as tuas experiências, alguns feedbacks de clientes, né, por escrito, sem identificar quem foi teu paciente. Isso também vai aumentar a percepção de valor, né? E claro, o quinto ponto aqui, investir na melhoria de equipamentos, né? Principalmente se você atende virtualmente, precisa sim ter uma boa câmera, um bom microfone, uma iluminação legal, um equipamento que te dê esse suporte, uma internet boa, assim como se você está num ambiente físico, ele precisa também ter esse investimento. E para te ajudar a pôr em prática o que tu aprendesse hoje, né? Eu vou propor uma atividade aqui bem simples. Vou pedir para que você pegue papel e caneta, já que esse assunto tá fresquinho aí com você. Você vai fazer uma lista, um checklist, para que você identifique tudo aquilo que pode ser melhorado aí para que o teu cliente aumente a percepção de valor. Se necessário, você pode voltar esse vídeo, principalmente aí nas últimas partes, que tem ali 1, 2, 3, né, as dicas bem certinhas, assista novamente. E essa lista você já pode pensar o que precisa ser melhorado e até quando. Nem tudo precisa ser para esse mês ou para o mês que vem. Pode ser com um pouco mais de tempo. Mas é importante que você tenha essa lista por aí. Então, assim, o checklist já fica organizado e com data a ser feita. Combinado? Quero te dizer o seguinte, se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, deixa aqui no comentário. Eu te espero no próximo episódio do Dona Cash PC. Conta comigo e até a próxima.